A leitura está presente no nosso dia a dia e, às vezes, nem percebemos o quanto ela é importante. Incentivar a leitura em crianças é importante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, vocabulário e imaginação desde cedo. Também estimula a concentração e a criatividade. Toda literatura é válida, pois ela abre portas para um caminho de aprendizado contínuo. Eu acho que, principalmente, quando nós apresentamos para eles livros que tenham a ver com o cotidiano deles. Esse aqui, por exemplo, O que são estrelas? É um livrinho dos porquês. Então, a criança tem a fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Então, apresenta outras culturas, apresenta outras nacionalidades, apresenta muito da ciência. E é um livro que ele tem interação com a própria criança. Então, isso é muito significativo quando a gente apresenta esse tipo de literatura para a criança. Uma outra questão que eu penso ser fundamental é que nós tenhamos a questão da diversidade dentro da leitura. Por exemplo, esse é a Chapeuzinho Vermelho, que é uma releitura de um clássico, né, dos Irmãos Grimm, e que nós temos uma personagem, Chapeuzinho Vermelho, negra. E para além da Chapeuzinho Vermelho negra, nós temos uma policial que faz, às vezes, do caçador, aqui no final do livro. E essa policial, além do gênero feminino, ela é motoqueira, ela anda de moto. Então, esse tipo de leitura, que traz um elemento do cotidiano, que traz a diversidade, ela se torna muito atraente para as crianças hoje em dia. Cada livro abre portas para um universo de possibilidades, seja um livro de conto de fadas, aventuras ou temas mais densos. Rose Bodnar, professora de literatura, explica as possíveis contraindicações da leitura. Nós, como professores de literatura, e eu vou marcar aqui meu lugar de fala de professora de literatura, nós dizemos que a literatura, ela perpassa qualquer questão de idade. Logicamente que para as crianças pequenas, para os adolescentes, há alguns temas sensíveis que dependem, então, dessa questão de idade. Mas o interessante é que cada leitor, ele faz a leitura a partir do seu próprio amadurecimento. Então, a partir da idade que ele tiver e do grau de maturidade, ele vai fazer a leitura daquela obra. Vou te dar 2 exemplos aqui. Nós temos O Pequeno Príncipe, que é um clássico, né? O Pequeno Príncipe, em geral, ele é dito um livro que ele perpassa gerações. Então, aqui nós teríamos até um leitor muito pequeno, né? As crianças se interessam muito por ele, a partir dos 6 anos de idade, como ele também é um clássico, considerado o livro da Miss. Então, houve assim, uma geração de mulheres que faziam concursos de beleza e que liam O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele tem lições filosóficas muito importantes, de alto grau de profundidade. Mas, claro, o leitor na tenra idade, ele vai ler do modo dele, não é? Então, essa simbologia ele não vai alcançar. Então, O Pequeno Príncipe, ele é um livro para todas as idades e para todos os públicos. E aqui, eu vou dar um exemplo também do Manuel de Barros. Manuel de Barros, esse daqui que eu trouxe aqui para mostrar para você, chama Meu Quintal é Maior que o Mundo. Em geral, Manuel de Barros é considerado um poeta de adultos. E Manuel de Barros, ele encanta as crianças. Eu vou fazer a leitura aqui para você de um texto bem conhecido dele que chama Visita. Então, o que acontece? A partir dessa leitura que nós fazemos, a criança ela vai sempre passar pelo encantamento das metáforas, dos subentendidos, daquilo que ela poderia alcançar. Diz assim: quando eu nasci, o silêncio foi aumentado. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhuns, até que não me achei e fui salvo. Às vezes caminhava como se fosse um bulbo. Quando a gente faz esse tipo de leitura, bulbo é uma folhagem que vai ao sabor do vento. As crianças riem muito e elas dizem que justamente por elas terem várias facetas é que elas se encontram. Então é uma imagem muito bonita do Manuel de Barros e que tem uma leitura extremamente interessante para as crianças. A PISA, uma avaliação internacional aplicada a alunos entre 15 e 16 anos, aponta que estudantes que possuem hábitos de leitura têm melhores resultados em avaliações, não só de linguagens, mas também de matemática e ciências.
O PISA, ele tem mostrado resultados. O PISA, ele é uma metodologia aplicada em 79 países. O PISA, ele trabalha com a proficiência de leitura, de matemática e de ciências. Obviamente que se você não tem uma trajetória de leitura, se você não tem um repertório de leitor, se você não tem cabedal cultural, você provavelmente vai ter muita dificuldade com as outras matérias também. Porque teria a leitura dos enunciados, teria a concatenação de várias possibilidades de leitura. Então, o leitor, quando ele tem a sua caminhada de leitura, ele se torna um leitor crítico, ele se torna um leitor agudo, e essa proficiência de leitura faz com que ele vá bem em todas as outras matérias e não só na matéria ou nas matérias mais voltadas para as linguagens. Começar essa trajetória de leitura depende muito daquilo que nós ofertamos para os nossos alunos, dessa variedade de temas, dessa variedade de gêneros, né? Para que ele comece a ler e que ele comece a se encantar por essa leitura.